Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 53ª sessão ordinária virtual de 12 de agosto de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata da sessão de ontem. Não havendo nenhuma observação a ser feita, está aprovada a ata. Indago da secretária Silvana se tem alguma resolução disponibilizada para leitura. Não, senhor presidente, hoje não. Então, não havendo nenhum expediente, vamos passar para a ordem do dia. Hoje serão 4 processos da empresa Ambev e um da Onduline. O primeiro processo é o processo de recurso 1186/2019, aí 2018-19-130. Recorrente Ambev, recorrido Seju. Relator doutora Elineide Silva e Souza. Está presente para representante do PGE, doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Os processos seguintes também são da Ambev, e tem aqui o parecer da assessoria pela indicação de retorno de primeira instância. São matérias distintas, os processos, certo? Mas o parecer, todos no mesmo sentido. Se houver possibilidade, a gente vota em conjunto, se for verdadeiro o argumento aqui da assessoria processual tributária. Está bem? Mas eu vou começar com a doutora Elineide e os senhores depois farão observação se aplicar o caso. Com a palavra, relatora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, bom dia, doutor Ubiratã. Esse processo, ele trata da infração de deixar de escriturar no livro próprio, na modalidade eletrônica, notas fiscais de entrada, emitida por terceiro, conforme planilha demonstrando as notas fiscais. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco informa que efetuou o trabalho por meio do comparativo entre a EFD do contribuinte e as notas fiscais emitidas, e que detectou que algumas notas fiscais não estavam escrituradas. Essas notas fiscais, ele anexou uma planilha no auto que contém todos os dados da nota fiscal, inclusive a chave de acesso. O contribuinte vem aos autos e apresenta a sua defesa. Na defesa inicial, ele argumenta que parte das notas estão regularmente escrituradas, e aí ele anexa na folha 8 da defesa, faz um print na folha 8 da defesa, uma relação de notas que ele afirma que estão devidamente escrituradas. Ele também alega a questão de que parte dessas operações ele não reconhece, e anexa como prova a própria nota fiscal. Ele anexa algumas notas fiscais e faz um print na defesa. E, como preliminar, ele argue a nulidade do auto de infração, porque considera ausente os elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, e o efeito confiscatório da multa. O julgador monocrático, ele decide pela procedência da acusação fiscal. E aqui eu vou fazer uma leitura de alguns trechos do julgamento de primeira instância, precisamente com relação
aos méritos. Primeiro, ele coloca assim: relativamente aos argumentos defensórios da acusada, são insubsistentes para análise do processo, tendo em vista que não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documento de arrecadação que comprovassem suas alegações, de que ocorreu algum erro no levantamento efetuado pelo agente do fisco, conforme CD1 às folhas 20. Apenas relacionou itens vagos, genéricos, não representativos de um universo muito amplo, não apontando outros itens como divergência, e desse modo alegar sem comprovar não traz efeito jurídico algum à análise do presente processo, inviabilizando, inclusive, um pedido à perícia para averiguação da verdade dos fatos. Relativamente aos argumentos de defesa, e abre aspas, a partir da análise realizada em relações de notas fiscais supostamente não escrituradas, constatou que o lançamento incidiu sobre notas efetivamente e regularmente escrituradas, notas fiscais sem qualquer evidência de ingresso no estabelecimento da autuada, inclusive sem um registro na passagem do posto fiscal, e o caráter confiscatório da multa de 10%, superando em muito o valor do imposto lançado nos documentos fiscais. Fecha aspas. De que, quanto aos documentos relacionados, abre aspas novamente, constatou-se que os mesmos foram regularmente escriturados, que houve efetiva escrituração das notas fiscais. Contudo, por um erro no cumprimento da obrigação acessória, a chave de acesso foi informada incorretamente, de que as notas fiscais escrituradas devem ser excluídas do auto de infração, reduzindo o valor do crédito tributário, e que inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que houve efetivamente o recebimento das notas fiscais, ou mesmo a circulação das mercadorias ali consignadas. Aí ele passa a tecer os comentários. São sem sentido as alegações acima, tendo em vista que constam nos autos as informações complementares ao AI, folhas 3 a 6, e uma planilha demonstrativa das notas fiscais destinadas ao contribuinte e não registrada no SPED, folhas 20, um CD-ROM anexado. Assim, ficando bem claro que não se trata de um mero descumprimento de obrigação acessória, e desse modo não cabe a outra penalidade que não a prevista no artigo 123, 3G, da Lei 12.670, alterado pela 16.258, pois adequada para a infração ocorrida aos artigos 260, inciso 1 e 2, 269, parágrafo 2º, 27A e 27G, todos do decreto 24.569/97. Ainda a alegação da defesa que houve efetiva escrituração das notas fiscais, contudo, por um erro no cumprimento da obrigação acessória, a chave de acesso foi informada corretamente, isso faz com que se conclua pelo acerto da ação fiscal. Pois, se as chaves de acesso às notas fiscais foram informadas de modo incorreto pelo contribuinte, então realmente não houve a escrituração dos documentos fiscais objeto da autuação, pois a autuada não apresentou prova alguma da escrituração que alega ter efetuado. Frisando que ele traz o print da planilha do fiscal de algumas notas que ele afirma que estão escrituradas. Voltando aqui ao julgamento. Relativamente aos argumentos de defesa, de que subsiste mais uma impropriedade, desta vez com relação à multa aplicada no percentual de 10% sobre o valor da operação, isso porque, além de flagrantemente desproporcional, o valor lançado equivale a 5 vezes o valor do imposto devido nas operações, bem como não há qualquer indicativo do intuito de fraude a justificar a aplicação da multa em tela, portanto, evidenciando a exorbitância da penalidade aplicada em violação ao princípio do não confisco, são sem sentido as alegações acima, tendo em vista que constam nos autos informações complementares
aí, folhas 3 a 6, e a planilha demonstrativa das notas fiscais destinadas ao contribuinte e não registradas no SPED, CD-ROM, folhas 20. Assim, ficando bem claro que não se trata de um mero descumprimento de obrigação acessória. E aí repete aquele mesmo trecho já de que cabe a penalidade do artigo 123, 3G. Aí ele aborda o outro argumento da defesa, relativamente aos argumentos da defesa de que protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitido, em especial a juntada aos autos de novos documentos, bem como a realização de perícia técnica a fim de demonstrar a inexistência das irregularidades apontadas em seu desfavor. Aí, novamente, ele coloca, são sem sentido as alegações acima, tendo em vista que o contribuinte não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovasse suas alegações, de que ocorreu um erro no levantamento efetuado pelo fisco. Apenas relacionou itens vagos, genéricos, não representativos de um universo muito amplo, não apontando outras divergências e, desse modo, alegar sem comprovar, não traz efeito jurídico algum à análise do presente processo, inviabilizando até uma perícia para averiguação da verdade dos fatos. E aí ele conclui com a procedência da acusação, mantendo a penalidade prevista no artigo 123, 3G. O contribuinte, então, inconformado com a decisão de primeira instância, interpõe o recurso ordinário. E aí ele traz, inicialmente, ele ratifica, né, as alegações apresentadas na defesa, de que parte das notas estão escrituradas, que parte das notas ele não conhece a operação, ele desconhece a operação, alegando que não houve registro nos postos fiscais dessa nota, e também ratifica o efeito confiscatório da multa. E pede a nulidade do julgamento de primeira instância por cerceamento ao direito de defesa por não apreciação dos fatos e fundamentos noticiados na impugnação. E também ratifica aquela nulidade pedida em primeira instância, que é a nulidade por falta de elementos necessários à certeza e à liquidez do crédito tributário. O parecerista, ele entende e ele sugere o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e o retorno à primeira instância. E os fundamentos eu vou deixar que o doutor Ubiratã aborda. É este o relato, senhores. Assim, só esclarecendo, o contribuinte na defesa apresenta um print, assim, na defesa dele, onde ele relaciona algumas notas fiscais, eu não contei, e que essas notas estariam devidamente escrituradas. E anexa também um print de notas fiscais, assim, do DANF, não é nem do DANF, é da consulta da nota fiscal no site da Receita Federal, e diz que desconhece essas notas fiscais porque não comercializa com esse contribuinte, e que essas notas fiscais não passaram no posto. Esses dois motivos, ele alega, por isso que ele requer no julgamento e no recurso a nulidade por falta de certeza e liquidez. Só para ficar mais claro. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, Trineide. Com a palavra do doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, doutora Aneline Magalhães, aqui que dá seu ar de graça na nossa Câmara, né? Bom, na verdade, todos esses processos relacionados à Ambev, eu vou precisar muito da colaboração dos relatores, porque, assim, na verdade, as matérias são distintas, tá? E aí, são detalhes aí que a gente tem que observar com a devida cautela,
Porque, assim, o parecer... Por que eu peço a colaboração dos relatores? Porque cada um analisou o processo de perfil, o seu processo específico, sabe? E eu tive que fazer uma análise assim, geral, e as nulidades, assim, embora todos sejam pela nulidade, mas todos atacam a decisão dizendo que a mesma é ausente de fundamentação. E quando a gente observa as decisões, o que você percebe é que o julgador, ele digamos assim, ao desenvolver a sua decisão, o seu julgamento, ele não, digamos assim, porque ele tem determinados trechos que ele antecipa uma manifestação do contribuinte lá no início, aí depois bota lá no fim, então assim, ele não segue aquela lógica, não tem aquele time de você ler a peça, não, está tudo aqui direitinho, você tem que ir atrás, está lá no início do julgamento, está lá no final, está entendendo? E aí fica uma confusão grande. E o parecerista, ele apenas recortou, e aí é que está a grande questão, por isso que eu vou precisar, acima de tudo, da colaboração dos relatores. O parecerista, ele recortou um trecho do julgamento. Então, assim, você pega... Qual o fundamento nesse caso aqui? O fundamento para nulidade é um trecho do julgamento de primeira instância. Vocês estão me ouvindo? É porque, de repente, a imagem... Estamos sim, doutor Biratã. Estamos. Agora congelou. Eu acho que o problema é a internet do doutor Biratã. Voltou, doutor Biratã. Voltou, né? É porque eu senti aqui que tinha travado. Porque sumiu a imagem aqui. Essa instabilidade ultimamente está horrível, né? Sim, não sei onde exatamente vocês... Mas, assim, eu acho que até a parte do recorte, que eu estava falando do recorte, né? Que o julgador, o parecerista, então, ele fez um recorte lá de um determinado trecho, e assim ele procedeu em todos os outros processos. E ele se apegou a esse recorte, onde o julgador de primeira instância, ele cita boa parte da defesa, ele transcreve, tá? E nesse caso aqui, ele transcreve até aquele trecho que a doutora Elineide leu, né? Diz assim, relativo aos argumentos de defesa, de que, aí abre aspas, aí começa a citar aquela questão das notas que estariam efetivamente escrituradas, né? E que teve um problema na chave de acesso, que a questão foi apenas do erro na chave de acesso, que outras notas não pertenceriam ao mesmo, alguma coisa assim. E aí o parecerista, ele destaca esse trecho do julgamento, onde diz assim, são sem sentido as alegações acima, tendo em vista que consta nos autos as informações complementares ao AI. Então, assim, se realmente o julgamento fosse só isso aqui, não teria a menor dúvida da nulidade, porque isso aqui não é suficiente. Eu não posso me remeter, depois de todas as alegações do contribuinte, né, de que a questão foi de problema na chave de acesso, de que algumas notas estariam escrituradas e tudo mais, eu simplesmente dizer assim, são todas sem sentido porque não consta nos autos as informações complementares ao AI. O que quer dizer isso? Por quê? Então, isso aí é totalmente insuficiente, realmente aí a gente diria que é uma ausência total de fundamentação. Mas aí a doutora Elineide foi lendo e eu percebi que, em alguns momentos, ele fala da chave de acesso, embora ele faça isso, lá no final ele falou da chave de acesso, que essa chave de acesso, ela por si só, já que houve o erro, então quer dizer que não foi escriturado. Então, assim, ele expendiu o raciocínio dele. Isso aqui não é justificativa, né? E fala também que não foi juntados documentos suficientes para a devida comprovação do alegado. Então, assim,
tá um pouco confuso realmente o julgamento, mas tem esse aspecto aí que ele também cita, ó, porque a doutora Elinei falou que ele fez a defesa fez um print, né, da relação das notas que estariam escrituradas. E aí o julgador, de alguma forma, ele diz assim, ó, mas não comprovou. Ele faz a relação, não comprovou. Talvez fosse o caso de fazer uma perícia, mas, enfim, também da forma como colocou o parecerista, o julgamento também não é só isso. Essa que é a questão. Então, eu gostaria de trabalhar aqui com os conselheiros para a gente trabalhar em cada processo desse, porque realmente não está um negócio muito cristalino, realmente o julgamento de primeira instância não é um primor, realmente, mas em alguns trechos ele destaca assim, e fala de alguma forma sobre a defesa, né? Então, assim, eu gostaria até de colher também a opinião da... E, assim, vai ser um dos processos que eu não vou de antemão aqui afirmar que é a nulidade. Eu quero, inclusive, vou olhando cada um de per si, porque quando eu fui analisar ontem, pensei, deve ser o mesmo tipo de situação. Aí, era, em tese, assim, a situação era a nulidade. Só que ele pegava, o parecerista fez um recorte de um trecho do julgamento, nessa parte que ele disse que são ser sentidos em vista de constar nos autos informações complementares. Mas deixa eu observar que em algum momento lá do julgamento, o julgador destacava alguma coisa da defesa. Então, assim, não deu para chegar e, nesses 4 processos, ter um posicionamento conclusivo. Então, assim, até gostaria de ouvir a relatora também, se a respeito disso aqui, porque como não está o julgamento, ele vai para lá, vem para cá, tem trecho que ele bota no início, bota no fim, então eu entendo, a questão está um pouco confusa realmente. Então, por hora, são essas considerações, senhor presidente, conselheiros. Gostaria de ouvir a doutora Lineide. Obrigado, Biratã. Com a palavra, doutora Lineide, e franqueada aos demais conselheiros. Basta se inscreverem para se manifestarem. Obrigada, senhor presidente. Eu fiz questão de fazer a leitura do julgamento, porque, assim, apesar dele, o doutor Augusto ter dito que essa expressão não está sem sentido, mas ele diz isso e fundamenta logo em seguida, isso na minha interpretação, né? Porque esse print de nota, ele interpretou que só o print de uma planilha dizendo que aquelas notas estão escrituradas não é prova suficiente para você mandar para uma perícia. Ele queria que, talvez, indicasse que está na FD, folhas e tudo mais. Mas eu entendo que o julgador monocrático, ele foi fundamentando, foi pegando cada aspecto que a defesa colocou e foi fundamentando. Eu também tive um cuidado de olhar esse print de nota, esse print de uma tela de planilha de Excel dizendo que estava escriturada. Eu fiz uma consulta no sistema da AFD. E como essa consulta para nós? Essa consulta a gente vai baixando de 10 em 10 dias. Né? Eu não tenho a AFD total por mês. Mas mesmo assim eu consultei. No mês que tinha 4 arquivos, eu selecionei todas as notas daquele mês e fui checando nos 4 arquivos, independente da data de emissão. E olhei no mês subsequente também. Por exemplo, eu fiz um apanhado do mês de março de 2014, do mês de agosto de 2014, como parâmetro para o ano de 2014. Peguei aleatoriamente a nota e o mês, agosto, e fui checando as notas, e fui checando na FD de agosto e de setembro, que poderia ter escriturado não ter entrado em agosto, ter entrado em agosto, ter escriturado em setembro. E das notas que eu analisei 2014 e encontrei uma nota de agosto, que foi a 164105, que está escriturada no mês de setembro. Daí porque a gente tem que olhar um intervalo maior. Com relação a 2015, eu fiz um recorte
do período no mês de fevereiro de 2015. E olhei as notas em fevereiro e março, e não encontrei nenhuma. Então, assim, mesmo assim, eu me inclino a uma realização de perícia, que possa ser que na perícia, com os arquivos completos, ele consiga ver. Ele tem, esse contribuinte tem EFD do exercício de 2014, entregue no prazo correto, e tem uma retificação. Eu olhei o período de 2014, que eu escolhi agosto, eu olhei na original e na retificação. E está essa 164105 na original e, obviamente, na retificação está, mas está na primeira FD. E o período de fevereiro, eu só olhei a que estava dentro do prazo mesmo não é nem de entrega, de ciência da ação fiscal. Agora, no meu entender, eu assim, posso mudar, não venho com um pensamento fechado, vou construir aqui, mas eu entendo que a nulidade suscitada pelo parecerista não existe, porque ele fundamentou o voto dele, ele disse que só aquela planilha ali, só aquele relacionado ali, não era suficiente para ele, para gerar dúvida no lançamento do fiscal, porque o lançamento efetuado pelo agente do fisco, e consta aí, foi com base na FD, e consta a FD, e com base nas notas fiscais de remessa. Com relação ao argumento do contribuinte de que desconhece essas operações, eu verifiquei que que as notas fiscais, ele tem algumas que têm ciência dentro do prazo. Naqueles eventos da nota fiscal, tem algumas que ele está ciente e silenciou, não disse assim, não podia ter ido além. Ele poderia ter visto, porque o que consiste o evento da ciência? O evento da ciência consiste que ele vai lá da ciência e faz o download do arquivo para poder verificar se aquela operação é mesmo dele. E aí ele pode confirmar a operação, pode negar a operação e pode negar a operação. Mas depois da ciência dele, ele não fez nenhuma coisa dizendo assim, olha, essa operação aqui veio para mim, mas eu desconheço ela, eu rejeito, eu não acato, que são os eventos que ele poderia fazer dentro da nota fiscal. Mas isso também fiz de forma exemplificativa, porque esse argumento ele poderia ter rejeitado no início, mas não fez isso. Então, é só mais uma informação para dizer que, com relação a esse argumento, eu ultrapasso esse argumento pela fase que nós estamos no processo, que ele deveria ter feito isso à época da emissão da nota fiscal, quando ele teve ciência dos arquivos, né, da emissão da nota fiscal. É isso, doutor Biratã. A minha inclinação é de rejeitar a nulidade sugerida pelo parecerista, e no sentido de converter o curso do julgamento em realização de perícia, para verificar se as notas fiscais elencadas pela defesa na folha 32 estão escrituradas na FD do contribuinte, considerando a FD entregue até o dia 19/8/2016, data da ciência do termo de início, que se encontra aí as folhas 18, porque a partir da ciência do termo de início, as retificações não podem ser consideradas para efeito dessa ação fiscal. Entendimento. Obrigado, presidente. Presidente, a complementação aí da doutora Lineide foi muito boa, porque, assim, chega naquela compreensão que muitas vezes eu coloco aqui, muitas vezes a fundamentação ela é deficiente, mas não significa dizer que há uma ausência de fundamentação, né? Porque o que dá ensejo à nulidade é a ausência de fundamentação. Então, assim que eu li o parecer, quando eu vi esse trecho recortado pelo parecerista, eu disse, não, realmente, peraí, o julgador só coloca isso aqui, que são sem sentido, porque consta nos autos informações complementares, são assim, você olha, realmente leva aquele choque, não, totalmente nulo, não vou nem perder tempo. Aí eu comecei a ler o julgamento,
e observei, como eu disse, embora não tenha aqui aquele raciocínio concatenado, seguindo assim não seja fácil, a leitura não seja tão fácil, porque em determinados tópicos ele bota no início, depois vai lá para o fim, mas assim, você observa que ele sim quis ali, ele se mencionou ali, fez a menção aos aspectos da defesa. E aí, como a doutora Lineide, estudiosa que já, inclusive, se encarregou de apurar e analisar aquilo que ela entendia que poderia ser feito para poder atender às alegações do contribuinte, eu me inclino aí nessa perícia aí de sugestão da conselheira relatora, né? Então, assim, nesse momento, meu posicionamento também me inclinando aí. Por isso que eu vou precisar, na verdade, a colaboração de todos os relatores, viu? Em relação a esse aspecto, assim como a doutora Eneide fez, para pensar do julgamento naquilo que o parecerista está dizendo que não, porque o parecerista, como estou te falando aqui, ele só recortou esse trechozinho do julgamento. E a gente tem que analisar o julgamento como um todo, né? Então, assim, eu me inclino, senhor presidente, aí pela essa perícia sugerida aí pela conselheira relatora. Obrigado. Obrigado, Piratã. Senhores, o processo está em debate. Tem um relato bastante claro, então eu vou já. Doutora Lourdes, com a palavra. Doutor Franzé, obrigada. Doutora Lineide, anexo à defesa, o contribuinte apresenta algumas consultas que ele fez ao portal da nota eletrônica. Assim, eu olhei algumas. Numa delas tem a ciência do destinatário. Aí eu estava pesquisando a partir de quando aquela manifestação do destinatário passou a ser obrigatória. Mas nessa consulta, obviamente, que teria que ter uma perícia para saber se, de fato, se essa nota foi cancelada a tempo pelo emitente. Creio eu que não, porque se ela aparece para o destinatário sem a recusa dele, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu concordo com a senhora com relação à necessidade de perícia e com a PGE com relação a essa fundamentação a despeito de muito simples, mas com os elementos apresentados pelo contribuinte, eu acho que a gente não poderia deixar de examiná-los, né? Então, também concordo com a relatora com relação à necessidade de uma perícia para o esclarecimento definitivo dessas infrações haverem ou não ocorrido. Obrigada. Obrigado, doutora Luz. Senhores, querem mais algum debate ou já estão satisfeitos com os debates? Só frisando assim, a doutora Luz, eu vi, ele tanto faz o print dentro como anexa essas consultas, foi o que eu tinha mencionado. Agora, assim, eu a gente tem recusado esse argumento de desconhecer as operações aqui, porque o contribuinte diz assim, eu desconheço, mas não trouxe nada que fundamentasse esse desconhecimento, não trouxe uma recusa da nota fiscal, um evento na nota fiscal recusando, não trouxe boletim, não trouxe nada, disse só que desconhece com relação a esse aspecto. E com relação ao aspecto da planilha ou do print lá daquelas notas fiscais que deveriam, que ele diz que estão escrituradas, eu me inclino porque aí evita até um recurso extraordinário pedindo a realização de perícia e o processo voltar desde o começo. Só isso. Obrigado, doutora Leite. Antes de passar para a doutora Leil, só registrar que está conosco também a doutora Lúcia Muniz, acompanhando, como sempre. Muito obrigado pela participação, doutora Lúcia Muniz, conosco. Doutor Leil, com a palavra. Presidente, depois de escutar aí as palavras da doutora Lineide, eu também me inclino pela perícia. Agora, sem nenhuma dúvida, tem que verificar essa questão dessas notas fiscais em que ele errou a chave. Isso não faz com que ele diga que a nota fiscal não foi escriturada. Basta ver a numeração, o valor, a data. Então, isso aí tem que ser objeto de perícia. Outra coisa que me parece deve ser objeto de perícia é
se existiu anulação dessas operações, né? Se a nota fiscal foi emitida e se a empresa emitente, ela deu entrada, emitiu uma nota fiscal de entrada anulando aquela operação. Para isso, é preciso que intime-se a empresa, no caso a Ambev, para que ela apresente esses documentos em que houve a anulação, a emissão da nota fiscal de entrada e uma declaração do fornecedor em razão de, colocando a razão por que aquela operação foi anulada. Eu acho que a gente já fez casos aqui de perícia nesse sentido, de verificar se houve anulação dessa nota fiscal emitida, né? A empresa, a Ambev, tem que trazer essa nota fiscal de entrada emitida lá para anular a nota de saída, e uma declaração da empresa lá, emitente, da razão por que aquela operação ela foi anulada, né? Foi descumprimento de um negócio, a empresa que refutou, resolveu cancelar aquela compra, etc. Mas tem que ter a nota fiscal, trazer a nota fiscal de entrada, anulando a nota fiscal de saída e a declaração da empresa emitente da nota em razão de por que razão aquela operação foi cancelada. A gente aumentaria esse quesito, né, para a empresa apresentar a relação das notas fiscais que ele desconhece, porque ele não afirma que foram canceladas, né, ele diz que desconhece, né. Eu não digo nem que desconhece, porque desconhece é um argumento que a gente não aceita aqui. Tá? Precisa de um elemento, desconhecimento. O caso muito claro é o caso daquela contribuinte de Aracati, que entrou com ações judiciais. Ele disse que desconhecia a empresa, essas operações, e ele entrou com ação judicial contra as empresas que emitiram contra ele, e ele entrou e comprovou com as ações judiciais. Então, eu não digo nem questão de desconhecimento, eu digo se dessas operações ocorreram operações anuladas pelo emitente, então a empresa trazer essas notas fiscais de anulação dessa operação, tá? Com a devida justificativa da empresa emitente. Nós já vimos aqui e-mails, a empresa lá dizendo que cancelou a operação porque não houve mais, houve desfazimento do negócio, teve alguma coisa, trouxe para dizer porque que aquela operação foi anulada. Baixa documentação, é uma comprovação documental, não é isso, doutor Leilson? Isso. Com a nota fiscal de anulação de entrada emitida pelo emitente, mas a declaração da empresa lá emitente. Doutor Elineide, concorda com o acréscimo desse quesito proposto? Concordo. Inclusive, eu formulei aqui, intimar recorrente a apresentar a relação das notas fiscais que foram anuladas pelo emitente, apresentando as notas fiscais de entrada e a justificativa. Bom, eu creio que, acho que está bastante claro o relato e os debates estão claros também. Eu vou colocar em votação, certo? Elineide, com relação ao seu processo, como se manifesta? Eu sou no sentido de afastar a nulidade sugerida pelo parecerista, a nulidade suscitada pelo contribuinte de ausência de elementos necessários à certeza e liquidez, considerando que realmente encontra-se uma planilha onde consta a chave da nota fiscal e a FD do contribuinte, e no sentido de converter o custo do processo em realização de perícia com esses dois, com esse esquisito que a gente elencou aqui. Tá certo. Obrigado, Elineide. Doutor Leilson, como vota? Com a relatora. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Aneline? Com a relatora, presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. E doutora Lourdes? Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara... Isso é em consonância com a manifestação oral do representador da PGE. Não é isso? A segunda Câmara resolve por votação unânime
rejeitar as preliminaridades, está tanto pela consultoria como pela parte, e converter o processo em perícia nos termos propostos pela relatora. Esta é a decisão para este primeiro processo. Segundo processo, é o processo de recurso 1184/2019, aí 2018, 18559. Recorrente Ambev, recorrido Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Com quem está a palavra? Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora secretária, renovo os votos de bom dia. Presidente, passo ao relato. A essa acusação fiscal, ela é de crédito indevido, tendo em vista que a empresa apropriou com base no CIAP R$ 474.921,44 sobre a título de crédito de ICMS sobre ativos imobilizados, de acordo com a legislação. O cálculo do coeficiente de creditamento do CIAP foi refeito conforme demonstrado nas planilhas e informações complementares em anexo. O auto-fração cobrou imposto e multa, respectivamente, no valor de R$ 474.921,46, tendo como artigos infringidos 49, 52 e 53 da Lei de 2.670/96, com penalidade fixada nos termos do artigo 123(2)A da Lei 2.670/96. O período da infração foi de janeiro de 2014 a agosto de 2015 e outubro de 2015 a dezembro de 2015. Então, foram 2 exercícios fiscalizados, 2014 e 2015. Nessa acusação fiscal só excluiu o mês de setembro de 2015, do crédito do CIAP. Nas informações complementares, aqui eu quero chamar a atenção para um fato. Nas informações complementares, a autoridade fiscal expõe que, analisando os sistemas corporativos da Cefaz, notadamente o CITRAN, o Sistema de Trânsito de Mercadoria, o COPAF, constatou que a empresa deixou de recolher o ICMS antecipado por ocasião da entrada interestadual de diversas mercadorias no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, conforme notas que se encontram registradas no CITRAN. Transcreve os artigos 73, 74, 767 e 770 do Decreto 24569. Aqui já se nota que a folha de rosto do auto de infração, a acusação de crédito devido em função do cálculo errado do coeficiente do CIAP. Tá? E nas informações complementares, ele traz a informação de falta de recolhimento do antecipado, que poderia, de antemão, trazer um conflito entre as duas acusações. Né? Na verdade, essa ação fiscal, depois eu estive pesquisando, ela teve 16 autos de infração. O primeiro auto de infração lavrado é justamente o da falta de recolhimento de antecipado. Então, eu creio que quando foi feito esse auto que nós estamos relatando, trouxe o copiar e colar lá esse foi o primeiro auto de infração, esse de falta de recolhimento, que é de 64 mil de imposto, 32 mil de multa, e trouxe para cá e ficou na folha da informação complementar essa informação. De logo, também eu digo que as provas trazidas aos autos é de coeficiente, tá? O cálculo errado refaz o cálculo do coeficiente, e também que a empresa, em nenhum momento, ela alegou essa questão de nulidade, de poderia estar conflito entre o que está no auto de infração, na folha de rosto, que está na informação complementar, inclusive ela se defendendo somente, desde a impugnação até a defesa, só da questão do coeficiente do CIAP. Entendeu ela que a acusação contra ela é efetivamente do cálculo errado do coeficiente do CIAP. E aí ela traz toda a argumentação de dizer que os cálculos encetados pela fiscalização está errado. Mas, continuando aqui já o relato, foi interposta a impugnação e a autoridade julgadora de primeira instância foi pela procedência do crédito fiscal indevidamente aproveitado, proveniente da empresa ter se apropriado, com base no CIAP, de coeficiente maior do que o efetivamente para ser utilizado. Aí, depois, aqui no relato, na continuação do relato, nós vamos dizer qual é a razão desse cálculo que está sendo motivo do litígio aqui. E resignado com a decisão singular, autuado interpôs a tempestiva impugnação ao feito fiscal e, resumidamente, consignou.
nulidade da decisão de primeira instância, por cessamento de direito de defesa, tendo em vista a ausência de apreciação dos fatos e fundamento da impugnação. Aí, nesse caso aqui, também há uma certa fundamentação, eu acho que não é uma boa fundamentação por parte do julgador de primeira instância, mas ele vai além daquelas informações trazidas pelo parecerista de que não, que sem sentido, ele faz uma fundamentação, e nos 2 parágrafos seguintes, as quais eu nem concordo com a fundamentação que ele trouxe, mas há uma fundamentação nesse sentido. A autoridade fiscal afirma que a recorrente cometeu infração por erro no coeficiente de creditamento, a contribuinte esclarece o coeficiente utilizado e o julgador administrativo se nega a analisar tal informação. Esse era o fundamento da nulidade da decisão de primeira instância. Né? Trata-se de auto de infração lavrada em razão de supostamente o contribuinte teria utilizado incorretamente o coeficiente de creditamento do CIAP ao fator de 100%, quando, ao entender da fiscalização, não seria este o fator a ser utilizado. Só lembrando, o cálculo da apropriação do crédito CIAP, né? Pega-se o crédito destacado na nota fiscal, o ICMS destacado na nota fiscal de entrada, multiplica ele por 1,48, que é a fração por mês, vezes o coeficiente, que é de saídas tributadas mais exportações sobre saídas totais. E esse coeficiente aqui, é que a empresa está dizendo que é 100%, é 1, ou seja, as saídas tributadas mais as exportações, ela bate com o total de saídas dela. E aí, agora, ela vai dizer por que o coeficiente dela tem que ser 100% ou 1. A autuada é uma indústria de cervejas e refrigerantes, e, como tal, todas as suas saídas são tributadas, não havendo justificativa válida para a adoção de outro fator de correção diverso daquele que considera a integralidade do crédito apurado. O artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, tem como intuito evitar que o crédito ativo imobilizado beneficie a saída de produtos imunes ou isentos. E o que é verdade, só que ele deixou de colocar também os não tributados. Né? O coeficiente de creditamento em relação à notificada jamais poderia ser inferior a 100%, por todos os produtos fabricados pela contribuinte são tributados na saída, ou seja, todo o ativo da empresa é destinado à produção e à comercialização de produtos tributáveis da notificante, portanto, sendo o único percentual de coeficiente de creditamento possível de se encontrar é o de 100%. Para fim de apuração, aí continua, para fim de apuração dos valores das operações de saída mencionadas no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, deverão ser computados apenas os valores das saídas que configuram caráter definitivo, devendo ser desconsideradas as saídas de caráter provisório, precário, ou seja, dependentes de um evento futuro para serem tributadas, tais como remessa para conserto, reparo, industrialização, demonstração, etc. O que a empresa está aludindo aqui é que no denominador, nas saídas totais, devam ser excluídas deles essas operações de remessa para conserto, reparo, industrialização, demonstração, etc., que é o motivo do objeto, digamos assim, desse auto de infração, é porque a empresa ela retirou do denominador e a fiscalização o inclui no denominador. Né? Aí continua, é possível de se verificar que o coeficiente considerado pela fiscalização está sendo aferido com base em saídas provisórias que não representam uma saída definitiva, tais como remessa para conserto, devolução de vasilhame, e, portanto, incorrendo em vício de apuração. Aí cito o CFOP 5920, 6908, 6915, 6920, 6921. E tais operações não devem compor o cálculo do coeficiente do CIAP. Né? Aí também alega a exorbitância da multa aplicada devido à ausência de comprovação de flagrante intuito de fraude, a justificar a apuração de multa em tela e ainda por violação ao princípio constitucional e vedação do confisco. Também, ao final, requer a declaração ou decretação de nulidade e procedência da exigência fiscal, porque inexistentes as irregularidades apontadas na autuação, o imposto devido foi integralmente recolhido, também impugna de forma subsidiária
pela anulação da multa imposta ou sua redução para patamar razoável. Então, veja, qual o objeto aqui do litígio? É que a fiscalização, interpretando o artigo do crédito coeficiente do CIAP, que é de saídas tributadas mais exportações sobre saídas totais, e ele verificou que a empresa, no denominador, retirou dessas saídas totais essas operações de remessa para conserto, de demonstração, industrialização, reparo, entendendo a fiscalização que a empresa não poderia ter feito isso. E ele refaz o cálculo, obviamente, quando ele coloca as saídas totais com essas operações, vai dar menos que 1, dá 0,97, 0,96, 0,98, dependendo da apuração do mês, conforme a planilha que foi anexada. E a empresa insiste dizendo que ela tem o direito, sim, de retirar do denominador, das saídas totais, essas operações, já que essas operações não são tributadas, e ainda pelo fato de que elas não têm um caráter definitivo de ocorrência, sim caráter provisório, né? Bom, a assessoria processual tributária opinou pelo retorno dos autos à primeira instância, por ter ocorrido cessamento de direito de defesa, embora que ele mesmo disse que não concorda com os argumentos trazidos pela defesa, possuem lógica e deveriam ser analisados. Bom, presidente, essa, em resumo, é o relato da presente autuação. Obrigado, doutor Leilson. Para a palavra, doutor Biratã. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu abro até fazendo uma reflexão aí à presidência, para levar isso a... Porque, assim, essa pandemia, ela, de certa forma, nos tem distanciado muito, no sentido de que, muitas vezes, quando a gente comparecia de forma presencial, né, ao conselho, nas câmaras, geralmente você tinha contato com os demais conselheiros, com a presidência, e ali você aproveitava para tocar em determinados temas sensíveis ao CONAD. E, assim, o que eu quero dizer com isso? É que, assim, o parecer, ele não é um julgamento, ele é uma peça técnica, ele fornece subsídio à procuradoria, aos conselheiros, mas principalmente à procuradoria, né? Então, assim, nesse aspecto, eu entendo que ele poderia opinar, no caso, pela nulidade, julgamento de primeira instância, por entender que o julgamento não fundamentou adequadamente, mas ele também teria que trabalhar dentro da eventualidade dessa manifestação não ser acolhida, e aí adentrar os demais aspectos de mérito. Só eu entendo que o julgamento é insuficiente, não tem fundamentação. Então, primeiro ponto. E, mas atendendo ao princípio da eventualidade, no que pertine ao mérito, eu trago essas informações, eu opino nesse sentido, né? Porque o parecer não é um julgamento. Se eu aqui estou julgando, tudo bem, eu já estou decretando aqui que ele é nulo, porque esse é o meu entendimento. Eu não vou trabalhar em cima da eventualidade. Então, como o parecer não é um julgamento, ele tem que trabalhar em cima das eventualidades, está entendendo? Porque é uma peça técnica para oferecer suporte à Procuradoria e ao Conselho. Essa é a finalidade do parecer, né? Eu digo isso porque aqui há uma carência muito grande nesses processos aqui que a gente está trabalhando, desde o primeiro até o último, porque assim, a gente não vai ter nenhuma informação técnica do parecer em relação ao mérito. O julgamento já não foi um primor, né? E aí o parecer ele não aborda absolutamente nada em relação ao mérito. Então, eu faço essas considerações até utilizando aí por intermédio do presidente da Câmara, para que possa... Eu sei também, outra questão também do assoberbamento de trabalho, que muitas vezes, né, você acaba... Não, já que eu entendo que é uma nulidade, eu vou logo decretar essa nulidade. É diferente, por exemplo, de uma nulidade quando, digamos, eu entendo que o auto está tão confuso que eu entendo que eu tenho que ser pela nulidade porque eu não consigo entender o que o autor está querendo dizer. É diferente.
que aí eu estou tolhido de me manifestar sobre algo que eu não estou entendendo. Aí sim, eu entendo que o parecer poderia se cingir a esse aspecto tão somente. Eu vou aqui, eu opino pela nulidade, porque há uma ausência aqui de clareza, não dá para entender exatamente o que está se autuando aqui, o que a fiscalização quis dizer. Aí sim, porque como é que eu vou prosseguir em algo que eu não estou entendendo, né? E aí, no mais, eu fico carente dessas manifestações, dessa informação técnica para subsidiar a Procuradoria, e, por hora, eu vou aqui me acostumar aqui ao relator, foi o que, nesse momento, pôde trazer mais elementos para a análise dos presentes autos, senhor presidente. Por hora é só. E fica aqui o registro, né, para que seja feita uma reflexão em relação a esses pareceres nesse aspecto aí, né? Obrigado, Biratã. Eu vou falar com a presidente também e levar também para a orientadora, André, para repassar isso para os consultores. Até todos os conselheiros aqui que estão aqui são consultores também, pode até já facilitar esse caminho, inclusive a reunião com o André para colocar o tema. Porque recentemente até teve um processo que foi até julgado nulo em primeira instância, aí só que o julgamento estava muito ruim também. É difícil, é duro falar do colega, mas agora ele está muito ruim, né? E ficar na dúvida. E até foi a sugestão que eu passei para a Helena Bandeira, que é a consultora, disse: Helena, você aborda a nulidade. Como você não concorda, você ultrapassa a nulidade e entra no mérito lá, se for o caso, gera uma perícia. E assim ela o fez, exatamente seguindo essa orientação do Biratã. Mas porque também tem que fazer 20 processos por mês, aquele negócio todo, quando ele acha uma brechinha para nulidade, vão para o caminho mais curto. Deve um caminho mais curto, é o melhor caminho, né? Talvez não fosse nem o momento aqui da sessão de julgamento, mas é porque é como eu estou colocando aqui. Hoje, a dificuldade para a gente estar se reunindo, estar formalizando essas reuniões, essa pandemia teve esse revés aí, né? Aquilo que às vezes a gente tinha oportunidade ali de informalmente se reunir ali na mesma hora. Quem está aí presente, vamos fazer uma pequena reunião e resolver. Hoje não, você tem que destacar um tempo, muitas vezes não tem aquela oportunidade. Então, eu estou aproveitando esse ensejo, estou vendo o prejuízo que isso está causando, por exemplo, na sessão de hoje, para destacar esse aspecto, viu, presidente? Eu agradeço aí a atenção. Presidente, só a questão de ordem. Então, doutor Biratã, qual foi o seu pensamento final? É de que... Não, em relação ao processo? Sim. Sim, eu estou me acostumando aí a sua manifestação no sentido... Primeiro, eu entendi aqui que o contribuinte, ele... o que a relatoria colocou? Que tudo é questão do cálculo, né? Se cinge aos cálculos, e o contribuinte não conseguiu demonstrar a inconsistência desses cálculos. Então, assim, foi isso que eu entendi do relato. E, assim, na verdade, vou repetir o relato, na verdade, é a questão do cálculo. O que o contribuinte está dizendo é que devem ser retiradas do denominador algumas operações que a fiscalização, quando apurou, ela incluiu. Esse é o grande debate, ou seja, as operações... o parecer não teceu nenhum comentário. O julgamento... ele apenas, eu estava olhando aqui, pois é. O julgamento, ele também, embora se manifeste, ele é muito, ele fala que o cálculo do coeficiente de creditamento do CIAP foi refeito, conforme as planilhas e tudo mais, e que aqueles bens, só um instante aqui, está até difícil a manifestação, por isso que eu estou falando da dificuldade hoje de trabalhar nesse processo, porque há uma carência muito grande de informações técnicas até para subsidiar a nossa manifestação. Essa que é a verdade. Está muito complicado, muito mesmo. Justamente porque, assim, você não aceita a nulidade, mas você não tem. Aí, ao mesmo tempo, cadê as informações para você trabalhar em cima, né? Então, assim, eu queria ouvir o relator. O relator, faça aí a sua manifestação, e aí a gente, claro, o negócio funcionar vai ter que ser assim. O relator vai, se tiver condições, expor o ponto de vista dele, para, ao final, a gente se acostar ou não à manifestação, ou discordar. A gente vai ter que trabalhar assim em todos os processos. Infelizmente, vai ter que ser assim. Então, verificar
No caso, é se o fiscal elaborou o cálculo do coeficiente do ativo imobilizado de acordo com a legislação ou está equivocado. Se É estiver equivocado, a perícia para refazer, né? E assim, presidente, sendo bem franco, eu me ative a analisar até que ponto existia nulidade ou não desses julgamentos. Assim, não deu tempo eu chegar e analisar o mérito. Ontem, que os processos chegam, a gente vai analisar no dia. Já à noite, não, eu vou analisar que tem a nulidade, não tem. E aí, não tendo, não dá tempo você agora, eu vou apreciar, vou lá analisar o mérito. Então, realmente, por isso a carência de você ter esses elementos para poder se manifestar. Só fazendo esse registro aqui. Obrigado, Bretan. Doutor Leilson, suas considerações. Presidente, primeiro essa questão aí do possível conflito que existia na informação complementar com a autuação, né? Mas verificando os autos, porque o que é a acusação fiscal? A acusação fiscal ela se suporta em 2 elementos, a narrativa da infração e o acervo probatório trazidos aos autos que comprovam a narrativa, né? Então, você teria, em tese, 2 narrativas. Aqui está no auto de infração, que é do crédito indevido do CIAP, e você teria, na informação complementar, a questão da falta de recolhimento antecipado. E o acervo probatório são planilhas do recálculo do CIAP. Então, o que se verificou aqui é aquilo que se chama nulidade sanável, né? Aqui está claro que aqui foram 16 autos de infração lavrados, e o primeiro, inclusive, esse auto foi até pago, que é o de falta de recolhimento, e aí o agente do fisco trouxe a informação complementar, copiou e colou, e esqueceu de fazer as alterações na informação complementar. Então, e também, por todo o raciocínio jurídico trazido pela empresa, desde a impugnação até o recurso ordinário interposto, é sempre trabalhando na compreensão de que ela foi acusada conforme o auto de infração e as provas trazidas aos autos, conforme que está na folha do auto de infração, né, de crédito indevido CIAP. Então, ela traz toda uma jurisprudência no sentido de, no jurisprudência, todo um raciocínio no sentido de por que o cálculo efetuado pelo agente do fisco ele é equivocado, né, deveria, o agente do fisco, ela, quando fez a apuração, no denominador das saídas totais, ela retirou essas operações, digamos, provisórias, de remessa para depósito, de remessa para demonstração, os CFOPs que eu falei no meu relato. Então, ela entende que aquilo ali não poderia fazer parte do denominador. Por isso que, quando ela retira essas operações do denominador, dá o fator de coeficiente de 1, 100%. As saídas tributadas no numerador vai bater com as saídas tributadas do denominador, já que ela está tirando essas saídas não tributadas, né? Essas operações de remessa, etc. E a autoridade fiscal, com base no que diz a legislação, né, do artigo 6, do CIAP 64, 65, algo nesse sentido, é de que embaixo é saídas totais, lá não se faz nenhuma exclusão, né? Lá não se faz nenhuma exclusão. Então, ele reinclui essas operações no denominador, mês a mês, e aí recalcula esse coeficiente. E aí ele apresenta uma planilha lá onde diz o quanto é os coeficientes, mês a mês, 0,97, 0,98, e assim por diante. Então, assim, a discussão que me parece que é mais cabível aqui é saber se é possível a EPA dessas operações 2014, 2015, a empresa ter retirado do denominador essas operações, ou o auditor fiscal, ele, ao fazer esse recálculo, ele adimpliu com o que estava na legislação, quando fala em saídas totais. E aí, presidente, nesse sentido, eu trouxe aqui um elemento que eu acho que é crucial para a gente entender a solução desse litígio. Essa questão de se retirar do denominador algumas operações que são objetos de, digamos assim, operações transitórias, efetivamente, ela sempre foi um pedido que foi feito pelos contribuintes ao longo do tempo. Tá? E a Fazenda sempre refutava, porque não havia mudança na Lei Complementar 87/96, que vem de lá essa forma de cálculo, não havia mudança nessa legislação, então o Estado
não poderia fazer nenhuma dessas alterações, né? Mandar excluir das saídas totais, não está dizendo saídas totais. Então, são todas as operações de saídas, né, de mercadorias no âmbito do ICMS, totais. E pouco importante se é tributada ou não tributada. E aí, com essa pressão, somente em 2019, com a chegada do decreto 33.327/2019, ele é de 31 de outubro de 2019, é que a Fazenda, mesmo contrário, sem ter alteração da Lei Complementar 87/96, a Secretaria da Fazenda, neste decreto, ela possibilitou a exclusão do denominador dessas operações transitórias. E, claro, e observou, desde que retornem dentro do prazo legal, né? Ou seja, se mesmo sendo operações transitórias, mas não voltando dentro do prazo legal, porque tem prazo legal de 90 dias, de 180 dias, né? São vários prazos que a legislação dá para beneficiamento, para industrialização, beneficiamento interno, se beneficiamento interestadual. Então, veja, somente em 2019 que a Secretaria da Fazenda do Ceará é que editou esse decreto permitindo isso. Então, nós estamos julgando aqui os casos de 2014 e 2015. Então, à época, vigorava ainda a redação antiga de saídas totais, sem essas exclusões. Então, me parece que o coeficiente recalculado pelo auditor fiscal vai ao encontro inclusive, de julgados nossos aqui já anteriores, no contexto administrativo tributário, nesse sentido, de não se excluir essas operações do denominador, somente quando excluir, somente a partir de 2019, e também verificando se houve o retorno ou não. Porque não é só ter a operação, é preciso que se obedeça aqueles prazos, né, de retorno. Às vezes vai para demonstração e não retorna. Então, essa não poderia ser objeto de exclusão no denominador. Então, presidente, eu só tenho como aquecer com os argumentos da parte só a partir de 2019, a partir de 30 de dezembro de 2019, que foi pelo decreto 33.327/2019, lá no parágrafo único do artigo 65. Então, é lá onde ele diz que desde operação interna, interestaduais, que envolvam o simples deslocamento físico de mercadorias ou bens, né, realizados a título provisório, e aí ele coloca lá transferência definitiva, com transferência definitiva de titularidade, e aí ele coloca as remessas para industrialização, para beneficiamento, para conserto, reparo, toda a devolução, né, etc. Então, assim, eu só vejo como veria como atender esse pedido da parte a partir de 30 de outubro de 2019, presidente. Ou seja, doutor Leilson, não vai mudar em nada da autuação, mantida a autuação, não é isso? Não. No entendimento, já segue a jurisprudência que a gente tem aqui na Secretaria, aqui no CONAT, quanto a esse respeito, de não se excluir essas operações provisórias do denominador, enquanto vigorava aquela... Sob a égide da legislação anterior. Sob a égide da legislação anterior. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Lourdes? Obrigada, presidente. Eu queria indagar o doutor Leilson. Essa matéria já foi apreciada na Câmara Superior, de considerar no denominador saídas não definitivas, que não é a atividade fim da empresa. Ela faz uma remessa para conserto, uma remessa de vasilhame ou de mercadoria para demonstração. Mercadoria, a rigor, teria que ir e retornar dentro do prazo legal. Aí eu utilizaria, seja no numerador, seja no denominador, a consideração de operações não definitivas. Esse é o entendimento já da Câmara Superior? Olha, eu não sei lhe dizer. Na verdade, aqui é só denominador, não entra no aspecto do numerador. Eu não sei lhe dizer porque, pelo menos assim, desde que eu estou na Câmara Superior, eu não vi nenhum julgamento de crédito de ativo permanente, né? Mas, assim, nós temos aqui na segunda Câmara já decisões nesse sentido, né? De saídas totais é saídas totais. Inclusive, a gente mandava até reincluir na perícia. Já teve casos que veio
o auditor veio da perícia, excluindo, foi na primeira instância para a perícia, ele mandou excluir, e nós, na Câmara, mandamos de novo para a perícia para reincluir, porque entendíamos que saídas totais não está dizendo, são todas as saídas, não interessa se elas são tributadas ou não tributadas. E me parece muito racional esse dispositivo, porque, veja bem, se você altera o denominador, quando você diminui qualquer coisa no denominador, você tende a ser 100% se você não mexe no numerador, né? O numerador fica fixo. Um exemplo, se você tem lá, sei lá, 9 décimos o coeficiente, e aí você retira uma unidade lá por causa de uma operação que se mandou para demonstração, e fica 9,9. Então, 100%, 1%. E o que é que acontece? Quando você faz isso, essa operação não tributada gera um crédito. E me parece, por isso que eu digo que eu fiz crítica, eu dei aula e fiz crítica a esse dispositivo trazido em 2019, que eu digo que ele fere o princípio da não cumulatividade que está na Constituição e fere também a Lei Candir, porque a Lei Candir não alterou a forma de cálculo, foi alteração a modo próprio do Estado do Ceará. E eu digo que, assim, a partir do momento que você você retira do denominador saídas não tributadas, você está aumentando o valor do crédito da empresa. Ou seja, as operações não tributadas, sejam isentas, não incidentes, está gerando um percentual de crédito fiscal. E o princípio da não cumulatividade é muito claro. Operações de saída isentas ou não tributadas deve se tornar o crédito na entrada. Então, aqui, esse dispositivo, e lá, aqui eu obedeço ele, eu sou julgador administrativo, mas quando eu dei aula, eu disse muito claro que o dispositivo trazido por esse decreto, 2019, é absolutamente ilegal. Para além de ser ilegal, ele era inconstitucional. Ilegal porque ele fere a Lei Candir. A Lei Candir não alterou em nada. A Lei Candir permanece a mesma, diz que as saídas totais são as saídas tributadas, não tributadas, isentas lá no denominador. E também diz que era inconstitucional justamente por esse raciocínio. A partir do momento que eu diminuo qualquer coisa do denominador, por ser operações não tributadas, isentas ou não incidentes, eu faço com que aumente o coeficiente. Se eu estou aumentando o coeficiente, eu vou aumentar o crédito. Então, as minhas operações não tributadas, de saídas isentas, está gerando um crédito fiscal. E a gente sabe, pelo princípio da não cumulatividade, que está encartado na Constituição, isso é muito claro, no artigo 24, que nenhuma operação não tributada, mesmo que seja a título provisório, isenta ou não, pode gerar crédito. Pelo contrário, gera estorno do crédito naquele mês em que ocorreu a operação. Então, assim, são essas as minhas conclusões, doutora Lúcia. Eu realmente não sei lhe dizer lá na Câmara Superior, mas aqui nas câmaras que eu participei, primeira e segunda Câmara, sim, a gente considera a saída totais, inclusive teve muitas empresas de telecomunicações, não sei se a doutora Neide lembra, o doutor Henrique lembra, de que vinham fazendo esse crédito, tirando essas operações do denominador, a gente mandou reincluir, porque o dispositivo é claro, são saídas totais, não é saídas totais tributadas. Saídas totais envolvem saídas totais tributadas, não tributadas, isentas, imunes, etc. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Lúcia, a senhora pediu a palavra novamente? Desculpe. Obrigada, presidente. Doutor Leilson, assim, é a primeira vez que eu estou raciocinando sobre isso, certo? Se eu retirasse, considerando saídas totais, porque, assim, na minha cabeça, a saída é aquela em que, de fato, há um deslocamento de um estabelecimento para outro, com essa característica de definitivo, certo? Então, para anular esse efeito, eu teria que retirar do numerador. Não, eu estou dizendo o seguinte: para anular dentro do raciocínio que eu entendi, o senhor expôs para mim, que eu estaria me creditando de uma operação não tributada. Então, para anular esse efeito, eu teria que ter que retirar do numerador e do denominador, para que
Isso. Para que o cálculo não sofresse esse efeito. Não, você não tem que tirar do numerador, porque no numerador já está lá saídas tributadas. O numerador é saídas tributadas. O coeficiente é calculado saídas tributadas mais exportações. Uma empresa não exporta, então saídas tributadas, sobre saídas totais. Então, assim, se eu retiro essas operações não incidentes, ou isentas, ou imunes do denominador, eu vou aproximar esse coeficiente sempre perto de 100%, de 1%, tá? Porque vai dar no numerador saídas tributadas e no denominador saídas tributadas. Aí, ou seja, a exclusão dessas operações isentas está gerando um crédito fiscal. As operações isentas, não tributadas, está gerando um crédito fiscal, quando, na verdade, a legislação, a Constituição diz muito claro que operações isentas não tributadas não pode gerar um crédito, inclusive determina o estorno do crédito. Por isso que eu digo que esse dispositivo ele é ilegal e assim, porque não foi alterado. Mas aqui eu não estou discutindo, se a partir de 2019, quando vier aqui a alteração nesse sentido, eu vou obedecer o que está no dispositivo, porque o dispositivo manda retirar, nós vamos ter que mandar retirar. Somos julgadores administrativos e adstritos ao que está na legislação. Como eu estava dando aula no ambiente acadêmico, então eu disse muito claro que era ilegal, porque fere a Lei Candia, a Lei Candia não alterou em absolutamente nada esse cálculo, e também a Constituição, que está fazendo gerar operações isentas e não tributadas, imunes, gerando um crédito fiscal, quando, na verdade, deveria ter um estorno desse crédito. Entendeu? Obrigado, doutor Leilson. Doutor Grata pediu a palavra. Só ver se... assim, só para cingir aqui a discussão, porque assim, me parece que aí a menção é só em relação às saídas não definitivas, é isso que está se discutindo aqui? Porque assim... Retirar do denominador. Porque, na verdade, eu acho que o raciocínio é o seguinte, porque como é não definitiva, está sujeito ao retorno, é como se uma coisa anulasse a outra. Daí porque acho que o raciocínio de você retirar do denominador. Esse, assim, o nome diz, é uma saída, mas é saída não definitiva, o que significa dizer o seguinte, mas ela vai se anular com retorno, a não ser que esse retorno não ficasse demonstrado. Aí seria uma outra situação. Mas acho que é por isso... Olha, a questão não, o período de apuração do ICMS ele é mensal. Então, veja bem, quando eu saio num mês e volto no mês, aí já tem impacto na apuração do ICMS naquele mês. Quando eu saio dentro do mesmo mês e volto dentro do mesmo mês, aí eu concordo. Aí há uma anulação. Eu saí, entrei e voltei no mesmo mês, zero impacto na apuração. Mas quando eu saio em janeiro, 180 dias para beneficiamento interno, saio e volto daqui a 6 meses, esse mês de janeiro ele vai ser impactado, porque essa operação foi não tributada, já que o ICMS é suspenso. Pelo não impacto desse ICMS, o crédito do CIAP vai ser calculado retirando ela, em confronto com o que diz a legislação. A legislação diz, claro, saídas totais. Em nenhum momento a legislação diz saídas tributadas totais. Porque não tinha sentido, se fosse assim, ter o coeficiente. Se é saídas tributadas sobre saídas tributadas, para que o coeficiente? Basta um 48 avos sobre o crédito que está destacado na nota fiscal. Ora, se o coeficiente foi criado justamente para não permitir, no período de apuração do ICMS, que saídas provisórias, ou seja, imunes, não tributadas, não entrassem no cômputo do cálculo, porque ia gerar crédito a maior para o contribuinte, porque se for saída tributadas por saída tributadas, qual a razão de ter esse coeficiente? Zero. Se vai dar sempre 100%, não teria razão de criar esse coeficiente lá. É para isso que foi criado o coeficiente. E por isso que eles falou saídas totais. Em nenhum momento fala saída tributada total no denominador, fala saídas totais. E aí me parece absolutamente correto, nesse sentido de não permitir que operações isentas, não tributadas, imunes, qualquer que sejam, dê direito a crédito fiscal. Quando eu retiro do denominador, eu estou gerando um crédito para o contribuinte. E eu estou dizendo que essas operações não tributadas geram créditos, quando a Constituição diz claramente que as operações não tributadas na saída devem ter um estorno proporcional de crédito nas entradas. Obrigado, doutor Leilson.
Então, doutor Biratã, tem mais algum questionamento? Sem áudio, doutor Biratã. Não, o que me levou a refletir aí, na última observação do doutor Leilson, é a questão da apuração mensal. Porque a grande questão é justamente que você faz essa apuração mensal. E esse controle aí de saída e retorno, dentro do período de um mês, é muito complicado. Eu não tinha parado para pensar sobre esse aspecto aí. Obrigado, Biratã. A doutora Lúcia tinha pedido a palavra, depois eu passo ao doutor Henrique, se ela já finalizou, tirou as dúvidas que ela estava assim, sentindo nesse processo. Doutora Lúcia, esclareceu a fala do doutor Wilson? Eu fiquei aqui pensando, no caso de suspensão do imposto, como é que eu consideraria operações em que há suspensão, como é que eu deixaria de retirar desse denominador. E, enfim, é a disposição expressa na legislação, não é, doutor Leis? Só vem posteriormente. Agora, você pensar qual é a razão do coeficiente existir. Se fosse, como a empresa fez, saídas tributadas sobre saídas tributadas, não tinha sentido. Vai dar um. Sempre vai dar um. Não tem sentido. Aí você vai pegar o crédito, o ICMS destacado na nota, vezes 1,48 vezes 1, não tem sentido. O coeficiente foi criado justamente naquele período mensal para você não gerar crédito às operações isentas e muito não tributárias. É para isso que ele foi pensado. E evitar que a empresa faça o estorno. A empresa não precisa mais fazer o estorno de crédito. Basta que ela, no coeficiente, calcule saídas tributárias sobre saídas totais. É uma forma de também racional que o legislador teve de evitar que a empresa estornasse o crédito dessas operações que saíram naquele mês sem tributação. Obrigado, doutor Leilson. Então, nós vamos ouvir o doutor Henrique, talvez possa lançar mais luzes aqui para a gente, tá certo? Doutor Henrique Gereissati. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Senhores conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã, doutora Lúcia também, que aqui nos acompanha, né, sempre. Doutor Leilson, a gente já discutiu esse caso, eu me recordo, né? Agora eu fiquei na dúvida, era se a gente já tinha aplicado a redação dessa alteração que houve no decreto, né, em 2019, né? Eu fiquei na dúvida se a gente realmente aplicou ela logo retroativamente. Eu acho que não, porque como era 2019, a gente aplicou a legislação que era da época. Mas foi discutido já. Eu não me recordo realmente, eu não sei se a doutora Lineide lembra disso, mas eu tenho para mim que a gente discutiu sobre isso, e para mim a gente tinha aplicado logo essa, embora a alteração tenha acontecido em 2019, né, como era para beneficiar, eu acho que a gente deu esse entendimento na época, não tenho certeza do que eu estou falando. E aqui, só falando pelo raciocínio do doutor Leilson, aqui, doutor Biratã e doutora Lourdes, eu acho que o objetivo aqui do legislador não foi nem tratar das operações tributadas, não. Foi, na realidade, dizer o que efetivamente é considerado saída para a empresa, né? Porque se eu mando um bem para conserto, né? E aquele bem vai consertar, aquele bem não está saindo da minha empresa, né? Eu não estou me desfazendo dele, né? Aquele bem é uma saída temporária, né? Que aquela operação pode impactar num crédito que não tem nada a ver com a minha operação comercial, né? Então, eu acho que o que o Estado quis ajustar nesse momento foi exatamente colocar isso, operações que não se referem efetivamente à movimentação econômica da empresa, né? Que são saídas que retornam, que não fazem parte da atividade comercial ou industrial, efetivamente, né? Que não tem influência nisso, não devem influenciar no aproveitamento do crédito. Eu acho que foi esse o objetivo da legislação, né? Saídas temporárias, saída para depósito, né? Eu estou simplesmente guardando um produto que eu não estou com condições de guardá-lo aqui no momento, vou colocar ali num depósito que eu tenho, essa operação é não tributada, e aí isso vai diminuir meu crédito. Eu acho que a ideia seria essa, não seria justo diminuir o crédito por conta de uma operação que efetivamente não se caracteriza como uma saída efetiva, né? Não gerou um faturamento, mas, doutor Henrique, gerou uma operação. Se abstraia do CIAP, um crédito normal, a empresa fazendo uma operação de remessa para demonstração, de remessas para conserto, crédito normal, não estou falando do CIAP, não. O que é que a empresa tem que fazer?
se essas operações não tributadas naquele mês? Estornar o crédito proporcional. Comprou mercadorias, que na realidade se creditou, aí se remeteu outras mercadorias, qualquer que seja. O que é que a empresa faz hoje? Que a legislação exige? Estorno do crédito. Por quê? Porque essas operações não são tributadas. Se elas não são tributadas, deve-se fazer o estorno proporcional a não tributadas no crédito. Isso é uma regra geral que vale para mercadoria, para bens e SIAP. Eu digo sempre o seguinte, se querem beneficiar, retire o coeficiente, porque trazer um coeficiente para 1 é tornar ineficaz o coeficiente. Se se quer que seja saídas tributadas sobre saídas tributadas, não precisa de coeficiente, vai dar sempre 1. Mas é exatamente isso que eu estou defendendo, doutor Laílson. Na realidade, eu acho que o raciocínio não é bem esse, né? Eu acho que o senhor está correto quando o senhor fala isso. Mas o objetivo da legislação, na realidade, beneficiar. É manter o princípio da não cumulatividade, né? Então, se eu realmente tenho uma saída... Aí eu discordo. Como é que se mantém o princípio da não cumulatividade? Uma isenção gerando crédito. Como é que se mantém o princípio da não cumulatividade? Uma imunidade gerando crédito. Como é que se mantém o princípio da não cumulatividade? Uma não tributação gerando crédito. Se o pessoal que fez essa mudança não compreendia o que é o princípio da cumulatividade, aí é outra coisa. Aí ela não compreende para os bens de ativo, mas compreende para a mercadoria. Porque quando é mercadoria que vai para demonstração, que vai para qualquer canto, se exige o estorno do crédito proporcional a essas saídas. E as empresas vão lá e fazem esse estorno de crédito na entrada. Aí, no cálculo do bem de ativo não é assim, doutor Henrique, me parece que... Então, é melhor fazer como... Já que rasgou a complementar, e rasgou, que a lei complementar em nenhum momento alterou essa forma de cálculo, se o Estado do Ceará quis rasgar a lei complementar, é melhor tirar o coeficiente, porque vai dar sempre 1. Saída tributada sobre saída tributada vai dar sempre 1. Não, doutor Laílson, não vai dar sempre 1, não. Quando eu tiver uma saída, uma venda isenta, uma venda não tributada, esse coeficiente vai funcionar. Eu só não vai existir quando eu não tiver venda. Isso não é uma venda. Eu não estou vendendo. Do jeito que você está dizendo aí... Senhores, para não ficar assim, um rebatendo o outro... O que o contribuinte está defendendo são operações isentas, não é operações de vendas isentas, operações de transferências isentas, operações isentas, imundas e não tributadas. E aí cabe todo tipo de operação, se é venda isenta, se não é venda isenta e tudo mais, tá entendendo? O que eu quero dizer cada um vai ter sua opinião aqui. O que eu quero dizer para você é que o cálculo do coeficiente, que foi criado lá na Lei Candir 87/96, eu me lembro que eu participei dessas discussões aqui no Estado do Ceará, em função de não fazer com que a empresa estorne créditos, já vem uma fórmula líquida e certa para a empresa aplicar para se creditar já líquido, não fazendo com que as isenções e as operações, as isenções de qualquer forma, venda, transferência, o que seja, não gere crédito, porque a partir do momento que eu tiro do denominador qualquer coisa, eu vou aproximar sempre de 1, e essas operações vão estar gerando crédito. E não me parece constitucionalmente cabível que uma operação não tributada, isenta e imune, gere crédito. Bom, senhores, vamos ouvir os demais conselheiros que estão ficando. Eu estou verificando que tem 2 teses, uma defendida, inicialmente o doutor Lúcio começou, doutor parece que Henrique encampou, doutor Leilson diverge desse pensamento. Para não ficar num rebate, esse ping-pong, vamos ouvir os demais conselheiros. Doutor Elineide pediu a palavra, depois volta doutor Lúcio, e depois tentar dar um fecho aqui, tá certo? Doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu concordo com o pensamento do doutor Leilson, agora, com relação à questão, o doutor Henrique tem razão no sentido de que a gente já aplicou, pelo que eu me lembro, eu não estava tentando resgatar aqui, a gente já aplicou essa interpretação dada pelo decreto, né, a casos anteriores à lei, né, no sentido de que essa norma veio mais no sentido de definir essas operações do que seria entendido como saída, talvez mais como uma questão de elucidar algumas questões de auto-infração e de contribuinte mesmo. Eu só estou tentando aqui encontrar qual foi o processo que nós aplicamos esse entendimento. Doutora Elineide,
Doutora Lourdes? Obrigada, presidente. Na verdade, o raciocínio que eu continuo tendo é exatamente de que, doutor Leils, não para toda e qualquer saída isenta. Por exemplo, se eu fiz uma transferência, é uma operação de saída definitiva. Essa transferência, sendo tributada ou não, genericamente falando, tá? Eu não vou deixar de considerar nesse denominador algo que é definitivo. Agora, eu tenho uma operação de remessa para conserto, eu tenho a suspensão do imposto. O bem continua integrando o ativo da empresa. Por que eu teria que estornar nessa hipótese? Estornar, que eu digo, deduzindo via SIAP, né? Comparando com a operação. Eu não vejo dessa forma. Posso estar enganada, mas revendo aqui essa questão do decreto, me parece que essa norma ela veio muito mais como uma interpretação justamente disso, do que é caráter definitivo, tá? Repito, não estou falando de toda e qualquer saída para que fique, como o senhor disse, tudo vira um. Não, apenas nesses casos em que a gente não teria uma definitividade dessa operação, que são operações atípicas, não é a operação fim da empresa, não é uma venda isenta, não é uma venda imune. Eu estou falando apenas se ele não apresentou nenhum tipo de operação nesse sentido, operações com caráter transitório, provisório, em que o bem, não vou nem chamar de mercadoria, mas que o bem sai do estabelecimento e deve retornar dentro de um determinado prazo, é que me parece que, sim, nós estaríamos aqui diante de uma norma que dê um caráter de interpretação a esse tipo de operação. Desculpe o doutor Franzetti, que a gente está num bate-bola, não é um ping-pong, mas é com todo respeito que eu estou aqui expondo Mas a dialética é fundamental. Sim. Mas ciente do conhecimento que o senhor tem, eu estou expondo o que está me fazendo convencimento, certo? Divergindo apenas nesse ponto. Obrigado, doutora Lúcia. Não, a dialética, esse debate é fundamental, mas é bom ouvir todo um pensamento para chegar um momento que todos estão preparados para a gente colocar em votação. O doutor Luiz colocou o pensamento dele, muito bem claro, por sinal, muito bem defendido. Doutora Luz, doutor Henrique colocaram também o pensamento deles daí. Vocês estão claros, né? A PGE quer se manifestar? Doutor Biratã. Presidente, aqui eu ouvi atentamente aqui as colocações e tudo mais, e senhora, você é como aquela história, tem horas. O bom da dialética é isso, né? Porque quando você se coloca aberto, por isso que a diferença, por exemplo, você fazer uma contestação ou um julgamento é muito grande, porque contestar você já vai para contestar tudo. E quando você vai julgar, você tem que ponderar as razões das partes. E aí você tem muito mais dificuldade, às vezes, para chegar realmente àquilo que você acha de uma forma isenta, né? Porque a isenção faz com que você pense, né? Quando você não é isento, não. Aí só vou adotar essa linha aqui e acabou. E aí você vai encontrar os argumentos ali para defender aquela linha. E assim, as ponderações aí, começando pelo doutor Henrique, depois a doutora Maria de Lourdes, realmente, apesar da forte motivação aí do doutor Leilson, me faz inclinar que essa norma, na verdade, ela teve esse caráter interpretativo mesmo, para tentar elucidar uma questão que talvez viesse já há um certo tempo, né, sendo objeto de polêmica. Porque a grande questão aí não é a questão da isenção não tributada, a questão é a saída que ainda não se efetivou, a saída não definitiva. Acho que esse é o diferenciador, né? Então, assim, com a data vênia, com todo respeito aí ao embasamento aí do doutor Leilson, eu realmente vou me inclinar aqui. Me parece que o doutor Henrique também, pelo que eu entendi, também tem essa manifestação diversa, né, do doutor Leilson e a doutora Maria de Lourdes, e eu vou me inclinar também para excluir essas saídas não definitivas do denominador, senhor presidente. Obrigado, doutor Biratã. Então, senhores, que tem essa proposição de excluída do numerador dessas saídas não definitivas.
esse cálculo precisa para a perícia ou os conselheiros têm condições de fazer esse cálculo no processo? Presidente, assim, eu não fiz esse cálculo, né? Teria que realmente ir para a perícia. Mas também, se for para a perícia, tem que se verificar se essas mercadorias voltaram no tempo correto. Também isso nunca foi abordado, tá entendendo? E se não voltou, essas mercadorias, vai deixar no denominador, tá entendendo? Além do recálculo, porque eu realmente entendo que não haveria nem necessidade desse recálculo, porque eu acho que deve ser incluída, né? Nunca deveria ter sido excluído, mas tem essa questão também de se verificar os prazos que são fixados na legislação para essas operações. Obrigado por isso. Doutora Neline, com a palavra. Bom dia a todos. Presidente, escutando atentamente e tentando objetivar, eu acho que se ficar decidido a aplicação retroativa, até coloquei aqui que se a gente considerar que essa legislação foi interpretativa, o próprio CTN diz que se aplica, né, a fatos pretéritos, então seria no sentido de que ela fosse aplicada para esse caso. Se chegando a essa conclusão, então todo levantamento tem que ser feito com base nessa nova interpretação, né, nessa nova legislação. Isso aí vai incluir tudo que o conselheiro Leilson já falou, né? Que ele está falando agora. Então, acho que para ser de forma mais objetiva, se a gente conseguir votar aqui, primeiro, né, a questão da nulidade, depois, se aplica esse novo entendimento, esse entendimento da legislação, fica mais fácil dar os andamentos seguintes. É só a minha ideia, presidente. Aí, presidente, eu trago a questão assim, que a Secretaria da Fazenda ela não traz decretos interpretativos. Quando a Secretaria da Fazenda quer dizer o que é que ela acha de sentido daquela norma, ela sai com a nota explicativa. Podem até ter, eu não me lembro, talvez não tivesse nesse julgamento, se tive, eu fui voto vencido, porque não acho que esse decreto seja interpretativo. Para interpretação, a Fazenda se utiliza sempre da nota explicativa. Doutora Elineide, com a palavra. Doutor Francé, eu quero vista desse processo, porque eu quero ver melhor até mesmo a questão da Câmara Superior e desse julgamento que eu e o doutor Henrique estamos tentando lembrar e a gente não consegue. Eu não sei se o caso, porque tem esse pedido, tem esse retorno na primeira instância, mas eu gostaria de pedir vista para análise disso. Concedido vista, conselheira Elineide. A dona já sabe todos os pontos que foram colocados aqui em pauta, faz a análise lá. E eu, quando falou desse processo, também eu lembro que nós já fizemos isso aqui. Eu não sei qual momento, mas fizemos. Talvez até a Silvana consiga resgatar. Pois eu estava tentando resgatar, mas eu não consegui encontrar, porque, na realidade, na ata a gente deve ter colocado a aplicação do artigo com a redação dada pelo decreto e tal, mas eu não estou conseguindo. E aí, para ficar uma coisa mais tranquila, para não decidir de forma diferente. Excelente, e nem de forma soldada também, né? Então, possível vistas, então, e no intervalo de 10 minutos, são 10h20, 10h30, retornamos, tá certo? Obrigada.